Como reconhecer, como identificar um racista ou uma pessoa intolerante? Eu tenho um arquivo aqui onde eu anoto todas as ideias para vídeos futuros e tem uma ideia que já está aqui, sei lá, 1 ano e meio anotada, que se chama O Texto é o Seu Contexto. E eu faço esse vídeo hoje porque houve toda essa polêmica envolvendo questões machistas, raciais, nas últimas semanas, e muita gente defendeu esses discursos racistas com base no argumento de vocês aí que defendem o politicamente correto, vocês atacam um grupo, mas defendem outros quando eles erram também, quando eles fazem piadas racistas, homofóbicas ou sexistas. Então eu quero falar para vocês hoje justamente isso. O texto, o discurso, ele depende do seu contexto. O que a gente fala, o que a gente diz, o que a gente escreve, não está solto no ar. Eles estão inseridos num contexto histórico, num contexto social, num contexto discursivo, pessoal nosso, aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos, aquilo que a gente expressa. Então, a frase na boca de uma pessoa tem um sentido, na boca de outra tem outro sentido. Vou dar um exemplo aqui para começar. No século XIX, o filósofo Nietzsche escreveu que Deus está morto. Ele era um filósofo iconoclasta, ele era anticlerical, ele lutava contra os valores do cristianismo. Segundo ele, o cristianismo era a maior doença do Ocidente, foi o que causou os maiores males à civilização. Então, na boca do Nietzsche, Deus está morto tem um sentido, tem uma luta, tem uma proposta. Então imagine agora que o Papa Francisco sai lá na varanda dele no Vaticano e chega para os fiéis, todo mundo aglomerado lá na Praça São Pedro e diz: olha gente, essa noite eu refleti e cheguei à conclusão que Deus está morto. Isso na boca do Papa tem outro sentido, tem outro peso, tem outro impacto. Isso aí pode pôr em xeque toda uma religião, toda uma crença, todo um conjunto de dogmas. Na boca de Nietzsche, Deus está morto, é um filósofo crítico do cristianismo. Na boca de um religioso, na boca do maior expoente da Igreja Católica, tem outro impacto. São as mesmas palavras, a mesma frase, com impactos completamente diferentes. Vamos para outro exemplo. Vamos supor que você tem a frase: os judeus são perigosos. Essa frase na boca do Hitler, a gente sabe o que aconteceu. Levou ao extermínio de 6 milhões de judeus. É uma pessoa que odiava a etnia, que criou um inimigo social para descontar todos os problemas da Alemanha. Mas se você pega essa mesma frase, os judeus são perigosos, e põe na boca de uma criança palestina que vive numa zona de ocupação israelense, isso tem outro significado. É alguém que é vítima de medidas do governo israelense. Então são diferentes, são impactos diferentes, tem uma origem diferente, tem um contexto diferente e tem repercussões diferentes também. Uma frase na boca de um estadista como Hitler pode causar o extermínio de uma população inteira, e na boca de um jovem palestino com estilingue na mão é alguém que está resistindo contra a invasão de tropas, de tanques de guerra, de soldados armados. Então são coisas diferentes. Inclusive eu vou propor um terceiro exemplo, que eu acho que isso aqui talvez seja o mais incrível e que você pode consultar por conta própria também. Tem a música da Madonna, Like a Virgin, que foi muito escandalosa nos anos 90, ela dançando lá, seminua na cama, cantando Like a Virgin, como uma virgem, É a história de uma mulher que conhece alguém e que provavelmente é bastante descolada sexualmente, e nesse percurso com essa pessoa ela se sente como se fosse uma virgem, alguém despreparada que está aprendendo o sexo novamente. Alguns anos atrás teve o The Voice na Itália e tinha uma freira, a Suor Cristina, e ela ganhou o The Voice. Numa das etapas do The Voice ela gravou essa música, ela fez a apresentação dessa música Like a Virgin e virou um clipe, virou uma das músicas dela principais depois, e tem todo o sentido oposto da música da Madonna. A Suor Cristina, a freira cantando Like a Virgin como uma virgem, é uma música religiosa, é uma música de devoção, é alguém que se sente novamente uma virgem no sentido religioso, católico mesmo, no sentido transcendental disso. Eu vou deixar o link para você conferir o clipe aqui, porque é muito linda a música dela. Essa música da freira cantando Like a Virgin é a música da Madonna, uma música sexualizada da Madonna, se transforma num ato devocional, se transforma num ato de fé, no ato de crença, no ato de renascimento dentro da religião. Vale conferir, porque é muito lindo o clipe, a música, a Suor Cristina canta bem pra caramba também, então vale conferir. E essa questão do contexto não é apenas em frases, em diferentes bocas, em diferentes discursos, mas também em diferentes períodos históricos. Muita gente usa a Bíblia para justificar certos comportamentos, certas posições hoje em dia, O que Jesus disse, para mim. E é verdade que Jesus não disse nada para você.
Jesus estava falando com palestinos, com galileus do século I. Aquilo que ele diz tem um contexto inserido dentro de um território dominado pelo Império Romano. Jesus falava para aquele povo, né? Para aquela população, para aquelas pessoas. Ele não falava com você século XXI no Brasil. Ele nem sabia que você existia, nem que você existiria um dia. Inclusive a mensagem de Jesus é meio apocalíptica também. Ele achava que o mundo fosse acabar ali logo em breve, sabe? Ele não imaginava que fosse chegar no século XXI. Então, as pessoas leem um texto do século I e pensam que aquilo ali fala com ele hoje, mas aquilo está descontextualizado. Se você tentar entender aquilo sem você entender o contexto daquilo, você vai ter uma mensagem equivocada daquilo, que é o que as pessoas fazem o tempo todo, na verdade, né? A gente lê Homero, a gente lê textos medievais com filtro, com um óculos atual, e aquilo não quer dizer nada pra gente. Porque aquilo ali tem um contexto, aquilo ali tem uma perspectiva, aquilo ali tem um mundo de onde surgiu aquilo, né? Inclusive tem um conto do Jorge Luis Borges, que é um dos melhores contos dele, na minha opinião, que se chama Pierre Menard, o autor do Quixote. É um autor francês que se propõe a escrever o Don Quixote. Só que ele não quer escrever uma versão do Don Quixote, ele não quer escrever um novo Don Quixote, ele quer escrever o Don Quixote. Ele quer escrever o mesmo livro, exatamente o mesmo livro, com as mesmas palavras, com o mesmo desenvolvimento que escreveu o Cervantes. Só que ele é um autor do século XIX. O Cervantes era um autor do século XVII. Então como é que isso é possível? Como é que essa tarefa de escrever um livro igual, idêntico, pode ser realizada? Então o que o Menard faz é aprender espanhol, é esquecer a história, tentar esquecer a história entre o século XVII e o século XIX, é tentar se tornar o Cervantes. Mas isso não funciona, isso não é possível. Então ele começa a escrever, Menard, o mesmo texto. E o que é interessante no caso do conto do Borges é que a interpretação do texto do Menard é diferente da interpretação do texto do Cervantes. Quando Cervantes escreve o texto, ele é um autor do século XVII, ele é alguém que viveu um contexto ali, ele lutou contra os mouros, ele era alguém que era um soldado, né? E quando Pierre Menard, que é um outro autor, um simbolista, um autor francês, escreve aquilo ali, a mesma frase dentro do Cervantes e a mesma frase dentro do Menard tem interpretações completamente diferentes. As mesmas palavras, mas textos diferentes, interpretações diferentes, contextos diferentes. E isso que acontece. E por fim, para dar um último exemplo, se você tem uma piada na boca do Chris Rock falando sobre questões raciais, falando sobre negros, isso é uma interpretação. Ele é um negro norte-americano que cresceu no bairro pobre norte-americano, cresceu no Brooklyn e que tem uma vivência de ser negro, né, na pele. É um contexto. Agora, se você pega essa mesma piada, com as mesmas palavras e põe na boca do Danilo Gentili, isso vai ter outra interpretação, é outro contexto e talvez seja até ofensiva, talvez até assuma tons racistas. Se há um grupinho de amigos negros e um deles fala assim, cala a boca, negão, na brincadeira, na piada, porque ele falou alguma besteira que ele não concordou ali, isso tem um contexto, são amigos, estão inseridos num ambiente ali onde talvez esse negão não seja ofensivo. Mas se você pega essa mesma frase, cala a boca, negão, vindo de um skinhead, isso é racista. Isso tem outro contexto. Isso é ofensivo, é alguém que está querendo ofender o outro, que está sendo agressivo e intolerante. Então, se você desconsidera o contexto, se você desconsidera a origem do discurso, de onde ele surge, como ele se configura, você perde toda a possibilidade de interpretação daquele discurso. É claro que tem frases que são racistas, intolerantes em qualquer tipo de ambiente, né? Se você falar assim, os negros devem ser exterminados, ou os judeus devem ser exterminados, ou gays, ou o que for, essa frase não tem possibilidade de interpretação. Ela é racista, ela é intolerante em qualquer contexto. Embora em alguns períodos históricos isso fosse aceito. Por exemplo, no século XVIII, século XIX, quando há o auge, quando há o surgimento de teorias racistas, de teorias raciais, de supremacia racial, de eugenia, uma frase como essa talvez fosse até defendida cientificamente. Então você tem um contexto onde intelectuais, filósofos, pensadores, cientistas defendem teorias raciais no quais raças, ou o que eles chamariam de sub-raças, né, para aproveitar uma discussão agora do momento. Então, eugenistas, cientistas, defendem que há raças inferiores e que elas devem sumir. Então há um período no qual isso seria aceito. Mas hoje, no século XXI, isso já não é aceito, isso é intolerável, inaceitável. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês concordam que o texto depende do contexto, ou se deve-se usar exatamente as mesmas medidas, os mesmos pesos para casos diferentes, se você não pode usar critérios diferentes para diferentes tipos de discurso. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!